Oi, gente. Professor Reinaldo, Física. Vamos continuar o estudo da ondulatória. Vimos já, né, os movimentos oscilatórios, né, período e frequência, e vimos o comecinho, né, classificação, como é que, o que é um pulso, o que é uma onda, né? O pulso é uma perturbação no meio, a onda são vários pulsos, né, que formam a onda, e vimos também a classificação. Hoje nós vamos falar numa onda muito importante, que ela define a velocidade da onda, que é a equação fundamental da ondulatória. Então vamos ver. Esta onda é conhecida como onda senoidal. Olha que nome bonito. Onda senoidal. Ela lembra a função seno, lá da matemática. A onda vai ser com esta configuração aqui. É você pegar a corda e começar a fazer movimentos para cima e para baixo. Então a onda vai ficar com esta configuração aqui, ó. Vai subir, vai descer e assim vai. Então essa aqui vai ser a onda senoidal. Nós temos aqui o repouso, ó. Uma onda, a corda, por exemplo, paradinha. Então isso aqui seria o repouso. Aí nós vamos identificar alguns elementos importantes aí, ó. Lá em cima tem as cristas. Os pontos mais altos da onda. Lá embaixo tem os vales ou depressões. São os pontos mais baixos da onda. Se eu pegar a distância entre duas cristas consecutivas, olha aqui, ó. E se eu pegar, descer aqui e descer aqui, ó, você vai ver que é a mesma distância entre dois vales, certo? Se eu der uma subidinha aqui, ó, ou subidinha aqui, ou vir para cá, o que acontece? Se eu pegar a onda aqui, ó, e começar aqui, vou até uma crista, desço até o repouso novamente, vou até um vale, subo até o repouso. Quando eu chegar aqui, o próximo movimento que eu fizer é a repetição desse aqui, não é? Então eu paro por aí e essa distância aqui, ó, olha lá, ó, é a mesma das duas cristas, é a mesma dos dois vales. Então essas três distâncias aqui são exatamente iguais e são chamadas de comprimento da onda e são representadas pela letra grega lambda. Temos também uma outra distância importante, que é a distância do repouso até uma crista ou do repouso até um vale. Isso aqui é a amplitude da onda, representada por A. Então esses são os elementos importantes na onda senoidal. As cristas, os vales e lembrar que a distância entre duas cristas consecutivas, lá não pode, né? Ou dois vales consecutivos, é exatamente o comprimento da onda. Aí a gente pode determinar qual é a velocidade dessa onda. Como essa onda tem velocidade constante, e lembrando lá das primeiras aulas nossas, a velocidade é ΔS por ΔT. Não é? Todo movimento que tem velocidade constante, você pode calcular a velocidade através dessa equação. Só que, como nós falamos lá no comecinho, o que é importante na onda? O que define a onda? É a sua frequência. Então aqui nós vamos colocar a frequência e o período. Então esta mesma equação, V igual a ΔS por ΔT, pode ser escrita de outra maneira. Também numa fraçãozinha. O que é ΔS? É o espaço, o deslocamento
da onda. O que é ΔT? É o tempo. Se eu pegar exatamente o comprimento da onda, o que vai acontecer? Ela sobe, ela desce, ela sobe. A hora que ela vai começar a repetir, eu já vou ter um outro movimento. Exatamente igual ao anterior, não é? Então aqui eu vou ter o espaço percorrido e o tempo exato para uma repetição. Que nós vimos lá na primeira aula, lá em movimento vibratório, que esse tempo é dado pelo período. Então o ΔS que a onda anda é o comprimento dela. E o ΔT é o período. Então esta equação é a mesma anterior, só que agora escrita em função do comprimento da onda e do período. Como nós vimos lá para trás, que período é o inverso da frequência, então aí a gente escreve o modo mais comum que aparece a equação fundamental da ondulatória. Eu tiro o período e coloco 1 sobre F. Então vamos ver aqui, ó. V igual a lambda dividido pelo período, que é o inverso da frequência. Como é que eu divido duas frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí nós temos a equação fundamental da ondulatória. A equação que define a velocidade de uma onda. É o produto do comprimento de onda pela sua frequência. Vale ressaltar o seguinte: se eu não mudo a onda, não muda a frequência, certo? Esta camiseta é azul, né? Tem detalhes amarelos. Se eu colocar na água, mudou o meio, mudou a velocidade, mudou o comprimento de onda, mas ela vai continuar azul e amarela, porque é isso que define a sua cor, é a frequência. Então a frequência se mantém constante. Se você muda a frequência, você muda a onda. Então o que vão mudar? Velocidade e comprimento de onda. E mudam de maneira diretamente proporcional. Isso quer dizer que se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. Então essa aí é a equação fundamental da ondulatória. Vamos ver como é que a gente usa isso em exercícios. Olha lá, ó. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Velocidade 20 metros por segundo. Ele quer saber qual é a frequência dessa onda. De acordo com essa equação, para eu saber a frequência, eu também preciso do comprimento da onda. E ele me deu um desenho que dá a onda bonitinha lá, ó. Tá lá a onda, só que ele me dá essa distância aqui, ó. E diz que vale 20 centímetros. O que é esse 20 centímetros? É a distância de uma crista até o repouso, não é? Isso aí não me dá o comprimento da onda. O comprimento da onda é de crista até crista. Então eu preciso disso tudo aqui, ó. Então quando eu pego um comprimento da onda, eu divido em 4 partes iguais. E ele me deu o valor de uma delas. Então, cada uma dessas 4 partes ali tem 20 centímetros. Isso quer dizer que o comprimento da onda é de 80 centímetros. Certinho? Só que agora eu vejo a velocidade está em metro por segundo e o comprimento de onda está em centímetro. Não pode misturar metro com centímetro. Transforma. 80 centímetros, 0,8 metros.
Pegamos a equação fundamental, V igual a lambda F. A velocidade é 20. O comprimento de onda é 0,8. E a frequência é F. Então, a frequência vai ser 20 dividido por 0,8. Quanto dá isso? Dá para dividir? Vamos igualar, né? Corta aqui, ó, uma casa decimal, coloca o zero lá em cima. Então, dividir 20 por 0,8 é dividir 200 por 8. 20 por 8 dá 2. 16 sobra 4. 40 por 8 dá 5. Como o tempo é dado em segundos, a frequência será dada em hertz. Então, correto ali, letra D. Essa onda tem uma frequência de 25 hertz. As antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com velocidade da luz. Importante isso, todas as ondas eletromagnéticas têm a velocidade da luz. Normalmente a gente fala que esse valor aqui, ó, dado por C, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, é a velocidade da luz, não é? Mas não é só da luz, é de todas as ondas eletromagnéticas. Ali, ele deu em quilômetros, 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. É a mesma coisa, né? Daí você vai ver as unidades que nós vamos precisar. E com frequência que variam de uma estação para outra. A rádio CBN emite uma onda de frequência da rádio 90,5 MHz. Então, é uma rádio FM. O comprimento de onda aproximadamente igual a quanto? Se você olhar as respostas, está tudo em metro. Metro é sistema internacional. Então, não me interessa o 3 vezes 10 à quinta. E não me interessa o megahertz. Tem que ser hertz. Né? 1 kHz tem 1000 Hz. 1 megahertz tem 1000 kHz. Então, isso aqui vai ser 90,5 vezes 10 à sexta hertz. Então, para você mudar de mega para hertz, né, megahertz para hertz, basta você acrescentar o 10 à sexta. E aí, é só jogar na equação V igual a lambda F. A velocidade é 3 vezes 10 à oitava. O comprimento da onda, ele quer. A frequência é 90,5 vezes 10 à sexta. O que acontece ali? Vamos isolar o comprimento da onda. O 3 vezes 10 à oitava permanece ali. E eu vou passar dividindo 90,5 vezes 10 à sexta. É uma continha meio sem vergonha, não é? Vamos tentar facilitar, ó. Eu posso escrever, ao invés de 3, 300. Se eu escrever 300, tirei 2 zeros de lá. Ficam 6. Eu vou dividir por 90,5 vezes 10 à sexta. Corto 10 à sexta. Não é? Isso aqui vai dar quanto? 300 por 90,5. Se fosse 300 por 100, daria 3. Não é? Como é 90,5, dá 3, alguma coisa metros. Aí você olha lá, ó, tem 2,8, 3,3, 4,2, 4,9, 5,2. Correto, letra B.
Então é só prestar atenção nas unidades. Certinho? Aplicação direta. Tchau pra vocês.